Olá pessoal do nosso Música Proparoxítona. Hoje voltamos aqui a falar de um grande compositor brasileiro, um cantor nordestino que já transitou aí por todos os ritmos aí, mas a sua música nordestina, a música popular brasileira sempre muito presente. Ele foi um dos primeiros cantores nordestinos a desembarcar aqui no eixo Rio-São Paulo, lá no início da década de 70. Depois vieram outros, se juntaram a ele. Estou falando de Raimundo Fagner Cândido Lopes, ou simplesmente Fagner. No último dia 13 de outubro, ele completou 76 anos de vida. Grande Raimundo Fagner. Já falamos dele aqui no nosso canal há alguns anos atrás e voltamos aí trazendo mais um pouco da obra aí incrível do Fagner, cantor muito respeitado aí no cenário nacional. Ele foi um dos integrantes lá do chamado pessoal do Ceará, lá, que vieram do Ceará, Belchior, Edinardo, tanta gente boa que veio do Ceará, e ele era do pessoal lá. Ele começou lá na década de 70, no final da década de 60 ele começou a participar de alguns festivais de música lá, inclusive lá no Ceará, como no quarto festival de música lá de 68, ele participou, tirou o primeiro lugar, já começou a se destacar. No ano seguinte, 69, ele começou a participar lá de alguns programas de TV lá no Ceará, e depois, em 1970, ele queria cursar arquitetura, foi para Brasília para cursar arquitetura, mas acabou embrenhando-se lá na música novamente e acabou abandonando a faculdade de arquitetura. Daí, naquela época, conheceu lá o Belchior, participou de alguns festivais também com o Belchior, e lançou a música Mucuripe. Já falamos aqui outras vezes da música Mucuripe, de um grande sucesso, aí, um mega sucesso de parceria dele com o Belchior. Daí quem descobriu aí um pouco aí o Fagner foi a Elis Regina, que também havia descoberto lá o talentosíssimo Belchior. E aí, quando essa música foi gravada para Elis, a música tornou-se muito conhecida, Mucuripe, e ele acabou fazendo bastante sucesso. Em 1975, o Roberto Carlos gravou a música Mucuripe no seu álbum de final de ano também, fez grande sucesso, e aí o Fagner desenrolou mesmo aí a sua carreira, que começou lá em 1973 com o álbum Oroz. Então, de lá para cá, Fagner fez muito sucesso. Ele lançou ao longo da carreira muitos álbuns, quase 40 álbuns aí de estúdio, lançou mais uns 5 álbuns ao vivo, algumas coletâneas. Então Fagner tem uma riquíssima obra musical aí desde 1973. Em 2024 ele lançou o seu mais recente álbum. Então, muito rica aí essa obra do Fagner. Então, aí nós resolvemos aqui homenagear o Fagner também, participando desses festivais e tal, e depois, durante sua carreira, ele ganhou alguns prêmios, ganhou o prêmio Sharp e outros prêmios aí. Em 71, em 79, em 90, ele foi eleito como o melhor cantor, uma voz muito forte, muito marcante do Fagner. Para comemorar aqui os 76 anos do Fagner, a gente trouxe um álbum aqui para vocês, um álbum um pouco diferente do Fagner. Diferente por quê? Porque ele fez algumas parcerias aqui, ele trouxe alguns poetas, alguns músicos, um pessoal aí ligado aí à música latina. A gente já vai falar um pouquinho. E esse álbum aqui é o álbum Traduzir-se, um álbum belíssimo do Fagner, de 1981. Tem aqui o encarte, a Mercedes Sosa, tem vários, uma capa muito legal. Depois tem aqui no encarte, tem todas as letras, né? Aqui no vinil, todas as letras, toda a ficha técnica, que eu gosto muito de olhar a ficha técnica. Aquele pessoal de bastidor, tanto músico como os backing vocals, o pessoal que produziu. Então a gente dá uma pesquisada nisso, eu acho bem legal. Um pouco da história do álbum. Então tá aqui um belíssimo álbum, Traduzir-se, do Fagner, de 1981. É esse álbum que a gente vai deixar aqui para vocês.
vai falar algumas, colocar algumas músicas aqui. Um álbum belíssimo do Fagner. Esse álbum é o 8º álbum do Fagner da carreira dele, lá de 1981. Ele trouxe alguns cantores que se destacaram, entre elas a Mercedes Sosa, uma cantora argentina que fazia muito sucesso na época, na década de 80, cantou com Milton Nascimento, era um grande destaque, uma cantora de voz poderosíssima. E aí também trouxe o cubano Pablo Milanés também, que cantou com Chico Buarque, fez aquela música Yolanda, do Chico. Então, cantores assim de primeira linha latina. Alguns outros cantores, como Cameron de la Isla, que é um cantor também muito famoso lá na época, cantava bem, e aí fez a parceria, e trouxe outros. Esse Cameron de la Isla era um cantor espanhol que cantava música flamenca. Então, depois nos vídeos, nos áudios que eu vou deixar aqui, vocês vão poder ver o tipo de música que ele cantava, uma música bem latina, assim, bem espanhola, bem aquela coisa flamenca. Muito legal, muito diferente. Fagner sempre gostou de musicar poemas, ele fez isso grande parte da carreira dele, e aí ele acabou se dando bem, tinha esse talento, e ao mesmo tempo acabou arrumando alguns dissabores, como alguns direitos autorais aí, teve algumas brigas na justiça da família dos poetas e tal, mas na verdade ele fazia isso com muita maestria, com das melhores das intenções, mas sempre sobrava alguma coisa. Nesse álbum aqui ele traz alguns poemas desse pessoal. Fazendo aqui agora um adendo, esse álbum traduzir-se, o Fagner homenageia assim com muita ênfase aos seus pais. Então ele faz uma dedicatória muito legal para os pais, para os irmãos, para o sobrinho lá na época, que estavam longe na época dele. E aí ele coloca lá o pessoal poeta que ajudou ele e tal. No caso Ferreira Goulart, Jorge Amado, a Zélia Gattai, mulher do Jorge Amado, e outros aqui que a gente já vai citar aqui. A Flor Bela Espanca, que é uma das músicas aqui bem legal da Flor Bela Espanca, é uma poetisa portuguesa lá dos anos 20, lá do século passado. É uma poetisa das mais famosas, das mais respeitadas lá em Portugal, e o Fagner trouxe alguns poemas dela aqui e outros aqui. A gente já vai falar um pouquinho sobre essas músicas. Podemos destacar aqui nesse álbum o Manassés de Souza. Manassés é um cara que ajudou bastante, tem muita participação aqui no álbum Traduzir-se do Fagner. Ele é um compositor, um arranjador, um instrumentista cearense como o Fagner, e tem uma participação muito forte dentro desse álbum. Grande destaque aqui nesse álbum para a música Fanatismo, a primeira música aqui, uma música bem legal. Aí sim, ele retirou o poeta da Flor Bela Espanca, musicou, e a música tornou-se uma das músicas mais tocadas, assim, mais premiadas. O pessoal ouvia bastante, fez muito sucesso, Fanatismo, com a melodia do Fagner, lá da Flor Bela Espanca. Muito legal essa música, Fanatismo. Depois vem Anius. Anius é uma música também incrível, cantada pelo Fagner e pela Mercedes Sosa, uma belíssima interpretação. Acho que o pessoal aí mais cinquentão aí vai lembrar dessa música, tocou muito, e é um destaque também com a Mercedes Sosa, uma música belíssima. Essa música Anius é do Pablo Milanés. Já comentamos agora no início aqui, o Pablo Milanés é um grande músico, compositor cubano. O Chico gravou com ele, fez aquela música Yolanda, que fez muito sucesso na voz do Chico, na voz da Simone. Então é ele que fez a música Anius, uma interpretação monumental da Mercedes Sosa em parceria aí, junto aí, fazendo dueto com o Fagner. Depois vem a música Verde. Verde é uma letra do Garcia Lorca. Garcia Lorca é um grande escritor, um dramaturgo espanhol lá também dos anos 20 do século passado, que fez esse poema. E daí José Ortega Heredia, que era um cantor espanhol também, adaptou aí esse poema do Lorca e acabou fazendo a música. Muito legal essa música Verde, vale a pena dar uma olhada.
Depois tem a La Saeta. La Saeta é de dois compositores, também músicos espanhóis mais atuais, que é o Antônio Machado e o Juan Manuel Serrat. Também muito legal. Nesse disco tem muita instrumentalização daquelas guitarras, daqueles violões aí flamenco lá, um estilo bem espanhol. Então muito legal, muito diferente o álbum, mas muito legal. É esse álbum aí com essas músicas. Também tem Flor de Algodão. Flor de Algodão o Fagner fez com Manassés e Souza, como eu disse, os dois lá que trabalharam bastante nesse álbum. Aí o Manassés fez com ele uma letra curtíssima que fala lá um pouco do sertão, do que planta e tal, e fala da flor do algodão. Muito legal também, curtíssima música, mas muito legal. Vale a pena dar uma olhada. Depois tem Málaga. Málaga, todo mundo acho que sabe, né? É uma cidade, uma das maiores cidades lá da Espanha. É do Rafael Alberti e do Ricardo Pachón. Também são dois compositores espanhóis. Uma bela canção que fala aí um pouco da cidade de Málaga, lá, uma das mais conhecidas e visitadas lá da Espanha. A música que dá nome ao disco do Fagner, Traduzir-se, é de um poema do Ferreira Goulart, grande dramaturgo, escritor, poeta Ferreira Goulart, que é um poema lindíssimo do Ferreira que o Fagner musicou. Então, essa música, Traduzir-se, é feita aí, mais uma vez, aí, uma parceria, aí, uma melodia aí do Fagner com o belíssimo poema do Ferreira Goulart. Eu vou deixar aí também para vocês darem uma olhada. Fica aqui então essa homenagem que fazemos ao cantor Fagner, que completou no último dia 18 de outubro 76 anos. Então, esse disco aqui, incrível do Fagner, chamado Traduzir-se, ou Traduzir-se, espanhol. Então, muito legal. Dei uma olhada, muita gente não conhece essas músicas do Fagner, talvez conheça uma ou outra, mas vou deixar na descrição. Nem sempre a gente tem um vídeo, sempre tem às vezes áudio, mas fica aí essa grande mensagem aí. Esse disco incrível de 81, muito bem produzido, muito bem feito pelo Fagner, pelo Fagner aqui, que fez muito sucesso e ainda faz muito sucesso, tem músicas incríveis. Aí ele trabalhou com muita música nordestina, fez esse disco aqui em espanhol, depois fez uma música um pouco mais popular e tal, na década de 90, muito na mídia e tal. Mas vale a pena a gente estar homenageando aqui esse grande poeta, esse grande musicista que é o Fagner, que muito influenciou e ainda influencia a nossa música. Um grande abraço a todos, deem uma olhada na descrição e até a próxima postagem.